Olá, sou Paulo Eduardo e mais uma vez chegando aqui no canal Minuto Missionário com o estudo bíblico e eu convido você a me acompanhar em mais um momento de estudo aqui. Se você não é inscrito no canal, aproveite agora e faça a sua inscrição. Isso mesmo, vai aqui logo abaixo, clique ali em inscrever-se. E deixe o seu joinha, faça um comentáriozinho. Essa interação ela é boa para que o YouTube entenda que tem pessoas assistindo esse vídeo e recomende ele para mais pessoas. Então, você fazendo isso, você está nos ajudando a divulgar essa mensagem. Eu fico muito feliz por cada um que tem nos acompanhado. Fico muito feliz por cada pessoa que se inscreve, que comenta, que divulga esses vídeos para outras pessoas. Nosso objetivo é unicamente estudarmos a Palavra de Deus. É olharmos a Bíblia e nós estamos estudando versículo por versículo, para não corrermos o risco de cairmos em falsos ensinos, em tantas heresias que temos espalhadas por aí. Nós precisamos conhecer a Bíblia. E é isso que estamos fazendo já há muitos meses, estudando a Bíblia versículo por versículo, olhando o seu contexto e trazendo lições para as nossas vidas. E eu te convido a me acompanhar em mais um estudo. Vamos lá? Nós estamos aqui já no capítulo 4, já finalizando o capítulo 4 da carta que Paulo escreve aos Gálatas. A partir do versículo 28, Paulo passa então das alegorias, como já falamos aqui, ele falando de Abraão, falando de Isaac, Ismael, Sara, Agar. Paulo passa de alegoria para aplicações pessoais. Ele evoca os eventos históricos, explica e agora ele faz as devidas aplicações a partir do versículo 28. Paulo faz uma declaração categórica no versículo 28, ele diz: Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Paulo chama os crentes da Galácia de irmãos e diz que, embora eles sendo pressionados, e eles estavam sendo extremamente pressionados pelos judaizantes, por aqueles falsos mestres, Paulo diz que, embora tudo isso, eles eram filhos da promessa como Isaac. Não da escravidão como Ismael, como já estudamos aqui. Eles haviam nascido do Espírito, não da carne. Eles eram filhos do Abraão espiritualmente falando e não fisicamente. Eles eram filhos não por natureza, mas de forma sobrenatural. Essa era a experiência deles com Deus. Embora membros da família de Deus, não apenas adeptos a uma religião legalista, como era colocada ali. E é isso que Paulo evoca ali. Paulo traz uma certeza muito esclarecedora para eles. Olha o 29, seguindo aqui. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Lembremos o que Paulo já abordou nos versículos anteriores. Na cerimônia em que Isaac foi desmamado, Ismael zombou dele, ridicularizava ele. Os seus descendentes espirituais são aqueles que confiam na carne, são os escravos da lei, e eles perseguem os filhos livres, os filhos da promessa, aqueles que nasceram do Espírito. Meus irmãos, os legalistas, eles sempre se levantam e se levantarão para perseguir aqueles que são da igreja de Deus, aqueles que verdadeiramente são cristãos. Essas tensões, elas jamais deixaram de existir. E a gente sempre fala, a perseguição, pressão, sempre existiu e sempre vai existir. É uma guerra sem trégua, desde os filhos de Abraão até os nossos dias. Isso não é diferente. John Stott, ele afirma, e ele tem razão nisso, quando ele afirma que a perseguição da verdadeira igreja, a descendência, e aí eu digo a descendência espiritual de Abraão, ela nem sempre vem do mundo, mas muitas vezes vem dos próprios religiosos, ou seja, a igreja nominal, os filhos de Ismael. Sabe, essa perseguição muitas vezes ela não vem de quem não professa nenhuma fé. Ela vem dos falsos religiosos. Olha o texto nós vemos. O Senhor Jesus, ele foi cruelmente perseguido, zombado, rejeitado, condenado por quem? Pela sua própria nação.
Paulo foram os membros da igreja oficial dos judeus que perseguiu Paulo. E aí, meus irmãos, sempre é assim. Os crentes, eles precisam esperar um destino duplo. Eu sempre gosto de observar que os crentes precisam esperar duas coisas. Primeiro, perseguição e privilégio da herança de Deus. Perseguição e os privilégios da herança de Deus. São duas coisas que realmente fazem parte da nossa jornada e nós cristãos precisamos entender isso. Nós seremos perseguidos, mas somos amados por Deus. Nós podemos ser rejeitados pelos homens, mas jamais esquecidos de Deus. E isso é um privilégio grande. Que o Senhor Deus nos ajude a entender isso. Outra coisa importante observar, Paulo diz no versículo 30, contudo, que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. Paulo aqui dá uma ordem. Contudo, lança fora. Lembra a ordem que Sara deu para Abraão lançar fora de casa Agar e Ismael? Da mesma forma, nós precisamos lançar fora da nossa vida toda espécie de legalismo carnal. Sabe, essa atitude de lançar fora, uma atitude firme, nós precisamos ter na nossa vida. Donald Guthrie disse que os Gálatas precisavam de uma ação igualmente firme para impedir que a liberdade cedesse lugar à escravidão. Paulo chama aqueles irmãos a se posicionarem de uma forma bem firme. Por quê, irmãos? Porque o legalismo ele não pode existir ao lado da promessa. Não dá para as duas coisas caminhar junto. Não existe aliança entre confiança nos méritos de Cristo e confiança na carne. Ou nós confiamos plenamente nos méritos de Cristo na cruz, ou vamos nos enveredar pelas obras da carne. Não adianta. Não tem como, não existe harmonia entre a fé em Cristo e a confiança nas obras. Nós precisamos ter uma atitude firme de romper com o legalismo. Nós precisamos mandar embora todo o sistema religioso que escravize as pessoas, que oprima as pessoas. Ah, como é triste ver pessoas hoje, pessoas até bem intencionadas, pessoas boas que nós conhecemos, presas em sistemas religiosos que oprimem, colocam carga, peso sobre os ombros dessas pessoas. Precisa haver uma posição. Se você que me acompanha é uma dessas pessoas que está presa em sistemas religiosos que oprimem, sabe, sistemas religiosos que não deixam a pessoa viver livremente esse relacionamento com Deus, confiando unicamente na graça, na obra de Cristo Jesus. Precisa tomar uma postura de romper com isso. Deixar fora tudo. Sabe, sistemas em que a pessoa está colocada dentro de que você tem que guardar isso, guardar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Seja qualquer imposição que for. Preciso servir a Deus reconhecendo quem Ele é, o que Ele fez, descansando no cuidado dEle. E a partir de entender quem é Deus, eu propositalmente, desejando, eu vivo uma vida de santidade, de obediência, de compromisso com Deus, mas não por uma opressão, não por um sistema religioso que muitas vezes prendem e oprimem as pessoas. Que o Senhor Deus nos ajude a ter essa postura de lançar fora e voltar exclusivamente para as Escrituras, para a Bíblia Sagrada. Sair fora desse sistema religioso que muitas vezes existe por aí. Sabe, Paulo está ordenando esses irmãos a tomarem essa postura. Lembremos de uma coisa, os verdadeiros herdeiros da promessa de Deus a Abraão não são aqueles nascidos de descendência física, os judeus, mas os filhos por descendência espiritual, os crentes em Cristo, aqueles que creem nele, sabe, sejam judeus, gentios, qualquer pessoa. E eu termino esse estudo aqui lendo o versículo 31, onde Paulo traz uma constatação inequívoca.
E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Paulo conclui esse argumento demolidor dizendo para os crentes da Galácia que somos filhos da graça e não da lei, filhos da Sara e não da Agar, filhos da livre e não da escrava. Nossa conduta deve ser expressar a nossa fé. Nós somos filhos da livre. Devemos tomar posse da nossa liberdade que temos, em vez de vivermos como escravos, pois apenas em Cristo podemos herdar a promessa, receber a graça e desfrutar da liberdade de Deus. Deus nos abençoe a nos livrar desse legalismo, a vivermos uma nova vida ao lado de Cristo Jesus, em plena liberdade. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. Que o Senhor possa esclarecer ao seu coração a sua palavra. Eu volto próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário. Deus te abençoe e até lá.